Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 10 de dezembro, vamos aí meditar na Palavra de Deus. A lição fala sobre missão em regiões estrangeiras. Aqui fala que Jesus partiu com seus discípulos lá para Genazaré. Esse local, Genazaré, ali chegando as pessoas, o povo reconheceu ali Jesus e seus discípulos e pediram para que trouxesse todos os enfermos. E esses enfermos, né, mesmo que eles tocassem simplesmente nas vestes de Jesus, eles pudessem ser curados, né? Depois eles saíram dali e foram para a cidade de Tiro e Sidom. Lá em Mateus 15, 21 fala sobre isso. Agora, por que ele, né, Jesus, os levou ali, os discípulos, né, da Galileia para esses lugares pagãos? Ele conduziu seus discípulos nessa expedição para essas regiões estrangeiras, a fim de que pudessem aprender o que não aprenderiam tão facilmente na Galileia. Ele queria ensinar a seus discípulos lições que ajudassem a prepará-los para o seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas, inclusive os que viviam em áreas urbanas. A lição pede para a gente ler aqui Juízes 3, de 1 a 6, 1 Reis 5, de 1 a 12, 1 Reis 11, de 1 a 6. E como esses textos nos ajudam a entender um pouco do contexto dessas cidades. Bom, lá em Juízes 3, de 1 a 6, nós vemos que Deus coloca à prova o povo de Israel, né? E para testar a fé deles, não é isso? Para ver se eles continuariam, né, a seguir e ficar firmes e seguir e ser obedientes aos mandamentos de Deus. Vemos que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas, como nós acabamos de falar. Infelizmente, o povo de Deus falhou também nesse teste, pelo menos neste caso. Lá em Juízes 3, verso 6, diz que eles tomaram suas filhas para si por mulheres, deram suas próprias aos filhos deles e renderam culto a seus deuses. Então nós vimos aqui que o povo de Israel está misturado aí com esse povo pagão, idólatra. Ele fez coisas que Deus havia falado para eles não fazer, que eram dar as suas filhas, seus filhos, para casarem com mulheres pagãs idólatras. E isso custou caro, porque eles acabaram também adorando a esses deuses a quem eles adoravam e esqueceram dos mandamentos de Deus, né? Então nós vimos que isso aí não foi bom, não é isso? Lá nós vemos aqui que desde o início esses povos foram uma pedra de tropeço para o Israel, ou seja, os povos que viviam ali, que eram pagãos e idólatras, no meio do povo de Israel. Lá em 1 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 11, nós vemos a aliança que Salomão fez com Irão. E a gente sabe que toda aliança que Salomão fazia, né, nos negócios, os reis ofereciam suas filhas para casarem com Salomão, ou ofereciam mulheres para serem concubinas, né, de Salomão. Essa aliança que Salomão fez com Irão, Salomão precisava de madeira para construir o templo ao nosso Deus. E ali faz um negócio com Irão, e eles fazem esse negócio, fecham esse negócio. Salomão deveria enviar mantimentos, suprimentos para o povo lá, que Irão era lá o rei comandante, não é isso? E através desse negócio, como estamos falando, sempre haveria essa troca, né? Onde era oferecido a Salomão mulheres como para ele casar e concubinas. Então vemos aí esse estreito relacionamento entre sidônios e hebreus. Embora os laços econômicos fossem mutuamente benefícios,
Os israelitas ainda eram negativamente influenciados pelo paganismo e idolatria de seus parceiros comerciais. E lá em 1 Reis 11, de 1 a 6, nós vemos aí que revela o quão negativo essa influência acabou se tornando ao rei Salomão. Casou aí com princesas, ele teve 700 princesas e 300 concubinas de diversas nações que os desviaram, não é isso? Salomão seguiu em sua velhice, abandonou o Deus Todo-Poderoso, seguiu aí Astarote, deusa dos Sidônios, citada lá em 1 Reis 11, verso 5. Então nós vemos aí a aliança que ele fez em negociação lá com o Irão. Ele trouxe aí mulheres, né, sidonitas, e essas mulheres corromperam, não só essas, mas as outras mulheres também corromperam, para que Salomão adorasse, né, a outros deuses, não é isso? Ou seja, corrompeu, né, a Salomão. Apesar da história aí do paganismo e da idolatria e sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Assim ele os iniciou na missão urbana intercultural, confrontando seus preconceitos e padronizando para seus seguidores a missão a todas as culturas e nacionalidades. Ou seja, apesar daquele povo ser idólatra e pagão, Deus queria mostrar para seus discípulos, para seus seguidores, que todos os povos deveriam ser alcançados e deveriam conhecer a Cristo Jesus e sua graça, não é isso? Por isso eles teriam que ir para lá. Há muitos desafios para um missionário, para um obreiro, quando ele vai para essas cidades, entre as quais estão as questões ambientais, de saúde, custo alto, vida alta, né? Custo alto aí da vida, o racismo, a intolerância, né, religiosa, o nacionalismo e as restrições à liberdade religiosa e de expressão. São grandes desafios que as pessoas encontram, né, os missionários e obreiros ao chegarem para pregar a palavra de Deus. No entanto, apesar desses obstáculos, sim, temos que trabalhar em prol para que todas as pessoas sejam alcançadas, inclusive nessas cidades. Agora, o que eu e você podemos fazer para ajudar e nos envolver no ministério urbano? Bom, às vezes nós não podemos chegar em determinados lugares, mas nós temos aí missionários, obreiros que receberam um chamado para estarem nesses lugares. E você, sendo um verdadeiro adorador do Senhor, fiel dizimista, né, o seu dízimo vai servir para pagar esses missionários, né, para sustentar, né, esse momento que eles vão estar lá fora, a missão para que ele possa levar Cristo, a graça, a salvação e a vida eterna para aquele povo que ainda não conhece, que está no meio da idolatria, né, e do paganismo. Então, se você ser um fiel dizimista, né, você vai estar ajudando, com certeza, para que esse missionário, para que esse obreiro possa ir para esse lugar e alcançar, através do Espírito Santo de Deus, alcançar essas pessoas, para que aquelas pessoas possam conhecer a verdade e o Espírito Santo convencê-las dessa verdade, para que elas possam efetivamente, né, aceitar Cristo Jesus como único que deve ser adorado e glorificado, né? Que eu e você possamos ajudar, sendo um fiel dizimista, né, devolvendo aquilo que pertence a Deus, para que a missão nessas regiões estrangeiras possam aumentar cada vez mais e assim Cristo possa voltar para resgatar os seus fiéis adoradores. Que eu e você possamos fazer isso. Que você tenha aí um domingo abençoado, você e sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.